Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um presépio. E o texto que eu escolhi está em Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aqui nós temos o risco da aula de hoje, que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Aqui eu tenho já pronto esse barrado com o medalhão que eu fiz na aula passada. Isso daqui é assim, ó. Esse desenho é o presépio, é a aula 769, tá? É esse aqui. Aí, se você quer completo com todo esse desenho em volta, aí é um barrado, aula 768. Tá? Você vai primeiro na aula 768, você vai fazer o barrado junto comigo. Depois você vai na aula 769, que você vai ter o presépio, que é a aula de hoje. Aqui você tá vendo o barrado inteiro, tá? Nós vamos começar a pintar pela parte mais difícil. Vamos começar pelo rosto deles. Primeiro vou fazer o rosto do José. É pequenininho, então eu vou trabalhar com pincel 0. Esse daqui é um 308 da Tigre 2.0. Você viu que o perfil dele aqui tá na frente da manta aqui desse pano que cobre a cabeça dele. Então eu vou começar colocando um verde oliva só nesse pedacinho. O resto a gente faz depois de uma vez só para já deixar pronto aquilo que tá por trás, que é assim que eu gosto de trabalhar. Preenchido com verde oliva, um pouquinho do sépia. O sépia vai fazer uma sombra nesse verde oliva, então vai ficar bem pertinho aqui, ó, do contorno do rosto. Pronto. E agora um pouquinho do branco. O branco vai nesse pedacinho aqui, ó. E quando chega aqui, o pano vira. Aí eu vou dar uma esfumada, assim. Essa parte aqui, vai o verde oliva nesse pedacinho. E eu já vou trabalhar ali direto com o branco. Olha, já fez a virada, tá vendo? E esse branco eu vou esfumar aqui para baixo. Branquinho, branquinho. Aí, a parte de trás do manto. Agora nós vamos fazer o rosto. Vou trabalhar com um pincel número 2. Vou trabalhar com uma série de pincéis número 2. Ó, tô com 3 aqui. Porque eles ficam moles quando a gente começa a molhar, lavar. E eu gosto de trabalhar com ele bem durinho. Assim, eu vou preencher com a cor amarelo pêssego. É uma cor, pra mim, uma cor nova da Acrylex. Você pode trabalhar com salmão bebê. Você pode trabalhar com amarelo pele. Você pode fazer misturinha. Você viu que eu tô preenchendo tudo? Mas eu tô preenchendo bem de leve, porque eu não quero que o risco desapareça. Então eu coloco a tinta bem de levezinho, eu não esfrego o pincel em cima. Esse pedacinho aqui, ó, embaixo do bigode também. E aqui a gente tem, aqui, ó, é uma orelha. Aqui é barba, ali cabelo e aqui é pescoço.
Aqui, ó. Preenchi. Agora o que eu vou fazer? Com o pincel 0. Vamos tirar esse verde oliva daqui. Pincel 0 e marrom café. Uma isca. Primeiro, eu vou fazer uma sombra aqui, ó, na orelha do lado esquerdo. Aqui no pescoço também. E eu vou separar a orelha do pescoço. Ó, aqui é a orelha. Aqui é pescoço. Aqui eu tenho barba, então embaixo da barba também vai ficar um pouquinho mais escuro. Você viu que eu fiz aqui nesse pescoço? Sombra em toda a volta. Mais uma pinceladinha. Agora eu vou colocar a sombra aqui, embaixo da barba, embaixo do cabelo. Uma pinceladinha deu para fazer aqui, ó, quase tudo. Agora mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui, do lado da barba. Mais um pouquinho aqui, ó, subindo pelo bigode. Agora eu vou pôr aqui, tá? Aqui embaixo também, ó. Eu tô fazendo da forma mais fácil. Não é uma pintura hiper realista, mas é uma pintura realista, não é um desenho. Aqui, você tá vendo essa linha do olho que junta ali na sobrancelha. Você pode começar bem aqui no cantinho do olho, que é mais escuro. Você vai subir acompanhando a linha. Aí você vai descer, aqui ó, desce reto. Quando chegar aqui no bigode, faz uma curvinha. Mas aqui você pode até continuar com esse marrom café. Depois eu vou fazer aqui, ó, a abinha do nariz. Aqui no meu, eu risquei com carbono e depois eu passei o grafite. Ficou bem grosso o grafite, o lápis estava grosso, então ficou um risco bem forte e eu tenho que cobrir ele. Agora mais um pouquinho de sombra, pego mais um pouquinho e eu vou fazer a linha do olho. Passe bem em cima do risco. É assim, abauladinho para baixo. E depois eu tenho sobrancelha. E eu vou descer essa sombra da sobrancelha até fazer o abauladinho ali do olho. O lado de cá, olha só. Aqui acho que você vai até entender melhor. Que tá separado e tá inteiro. Passo em cima do risco, dou uma esfumadinha de leve para baixo. Aí depois eu tenho aqui, ó, a linha da sobrancelha. Que vai ficar meio tortinha. Aí, essa sombra da sobrancelha, ela vai descer até aqui, ó. Você fecha, faz de conta que o olho dele tá aberto, só que não tá. Olha só. Aqui no olho pode botar um rabinho. Ficou tudo escuro aqui. Agora vamos lavar o pincel. Eu vou trabalhar com o pincel número 2, com um pouquinho do branco. Esse branco vai fazer uma luz aqui na bochecha, um pouquinho menos aqui na bochecha e um pouquinho aqui, ó, bem no meio da testa. Coloquei a tinta, vou dando pinceladinhas de leve. Olha só como realça aqui, aquele osso que a gente tem aqui na face. E aqui eu vou pôr um pouquinho mais, porque eu quero abrir pra lá e abrir pra cá. Cuidado para não encostar na sombra. E aqui no nariz, nem vou colocar com esse pincel número 2, vou colocar com o 0. Você vai fazer uma linha bem aqui pertinho desse contorno, que eu tenho sombra de um lado, você vai pôr uma claridade. E quando chegar aqui na pontinha, você vai fazer arredondado. Ficou muito forte o seu branco?
você volta com um pouquinho do amarelo pêssego, ou do pele, ou da cor que você estiver trabalhando, tá? Aqui, ó, eu tenho uma voltinha. Bom, primeiro vamos fazer assim, aqui a abinha do nariz e aqui a pontinha do nariz. 2 arredondadinhos. Aqui você viu que o meu risco ficou muito alto, então eu vou colocar um pouquinho mais do amarelo pêssego para diminuir. Agora eu vou voltar com o marrom café, fazendo a abinha de novo, só que um pouquinho menor, né? Assim. E aqui, ó, bem, não no meio, pouquinho para lá tem um pontinho mais escuro que não vai aparecer com esse. Então eu já vou usar o sépia. E o sépia já vai me dar um acabamento nisso aqui. Primeiro, eu vou pôr aqui, ó, o pontinho. Segundo, eu vou fazer a marcação da linha de baixo do olho. Eu já tenho um sombreado ali. Agora você não vai fazer todo o sombreado de novo. Você só coloca um risquinho. Aí bem no meio, você cresce um pouquinho mais. Olha lá, parece um cílio, mas não é um cílio. É uma sombra. Aqui dos dois lados. Esse lado aqui vai ficar menorzinho e vai praticamente encostar aqui, ó, nessa área de sombra. Porque ele tá ligeiramente de perfil. Agora, com mais um pouquinho, vou fazer aqui a sobrancelha. Não é uma linha inteira, ela começa aqui e também não é um risquinho só, é crespo. Aqui também, ó, eu começo assim, faço esse movimento aqui, ó, tom, tom. Isso é crespinho. Começo aqui, venho crescendo e aqui cresce um pouquinho, assim pra fora. Aqui, você viu que tem um fundinho ali que a gente já deixou com aquela sombra. Eu vou colocar um risquinho pra gente fazer a pálpebra. Um risquinho bem paralelo com aquele sépia. Uma minúcia de tinta. Aí, legal. Agora eu vou separar a orelha aqui, colocando também um pontinho de claridade aqui, ó. Dentro dessa orelha aqui a gente tem um fundinho escuro, então eu vou colocar bem no meio. Coloquei com o marrom café e agora eu vou pôr assim com o sépia. Olha lá. Aqui a gente tem uma boca. Eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou colocar um pouquinho mais do marrom café. Vou pegar o sépia e vou colocar aqui, ó, um risquinho atravessando esse espaço. Esse risco tá no teu risco, tá? Não se preocupe. E agora, eu vou pôr um ponto de escuro aqui e um ponto de escuro aqui. Não, de claro, né? 2 pontos de claro. Uma linhazinha ali e uma linhazinha aqui. Um pouquinho de sépia no meio. Temos uma boca. E agora eu vou preencher a barba com o 0 para fazer aqui o bigode, porque ele é bem pequenininho. Depois que eu preencho, eu vou usar o amarelo pêssego para fazer um pouquinho de luz aqui em cima. Mas é, ó, só encostei o pincel. Não precisa fazer risquinhos, a não ser que você esteja trabalhando isso daqui num tamanho A3. Aí dá para fazer risquinho, mas desse jeito aqui não. Agora eu vou preencher a barba e já vou usar o pincel número 2. Com o sépia, eu não vou fazer linha, não. Você pega a tinta e vai colocando. O que que acontece? Assim, você já vai deixando crespinho dos lados. Olha, porque a barba ela não é uma coisa lisa, né? Aqui, a gente tá subindo a barba em cima da roupa, em cima do manto.
mas depois a gente faz ali com oliva bem pertinho, e como o sépia é uma cor escura, não vai ter problema. E aqui, a barba tá na frente da roupa, então você tem que deixar o acabamento aqui com o sépia. Cuidado para a barba não ficar torta, porque ele tá de perfil, então a linha tem que ser essa daqui, ó. A ponta da barba tá aqui, não tá aqui no meio. Pronto. Aqui confundiu um pouquinho, então eu vou voltar com o marrom café e vou crescer aqui, ó. Aquele ladinho, bem embaixo do lábio, a barba cresce um pouquinho e dos ladinhos fica um pouquinho de pele aparecendo. Aí, assim vai ficar a barba. Eu não vou colocar luz porque é muito pequeno pra gente ficar colocando luz. Isso, o rosto dele ficou legal, eu gostei. Então agora nós vamos fazer o cabelo. Você viu que tem os risquinhos? Então aqui a gente vai iluminar um pouquinho. Você vai fazer assim, você vai pegar o marrom café, você tem as linhas. Então entre as linhas você vai dar pinceladinhas assim. E ele tá jogando o cabelo para trás. Aqui também, ó, você vai fazer as linhas assim. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Coloquei entre as linhas, agora em cima das linhas. Eu vou batendo o sépia, nos intervalos, na verdade. Do jeito que eu fiz a barba. Olha que fácil. Aí você bate o pincel inteiro, dando uma disfarçadinha para não ficar riscadinho. Aqui vai ficar mais escurinho. O lado de cá é a mesma coisa, só que virou, né? É o ladinho. Aqui, ó, juntando com a barba. Aqui em cima da orelha, atrás da orelha. Preenche ali até o manto. E aqui vamos dar uma disfarçadinha. Só batendo o pincel de leve em cima. A cor ficou ali. Olha que beleza. Não deixe retinho, deixa crespinho. Aí, até meio carequinha ali. Se você quiser, pode iluminar um pouquinho ainda. Aí, vou usar o 0. Aqui, ó. Nas áreas de luz, a área onde você usou o marrom café. E aqui vai ficar assim meio curvo. Isso. Aí foi a primeira parte mais difícil. Agora nós vamos fazer a segunda parte mais difícil, que é o rosto dela. Vamos usar a mesma técnica. Primeiro, eu vou colocar nessa parte aqui o cinza claro. E nessa parte aqui, eu fiz uma rachura aqui com o grafite, porque para não me confundir. Olha, essa parte ali. Agora, a gente vai fazer aqui embaixo, olha. O braço tá aqui, a manga. Esse pedaço aqui também. Esse pedaço aqui também é da parte de dentro. Mas eu vou colocar depois a tinta. Nesse cinza claro, eu vou pôr um pouquinho de luz bem no centro com o branco. É só mesmo para dar uma ligeira clareada. Isso, agora, naquela parte ali de cima, é tão pequenininho que eu vou usar o pincel 0. E vou colocar o branco só aqui, ó. São pequenos detalhes que fazem a diferença.
Agora eu já posso trabalhar o rosto dela. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com o rosto do José. Aqui também, ó, na hora de colocar ali os pontinhos do nariz, o grafite ficou em cima de uma protuberância que tem no tecido e borro, mas eu vou desenhar com a tinta e você presta bem atenção quando for fazer. Primeiro, para fazer o cabelo, primeiro eu vou usar o sépia. Olha só, nessa linha passei uma pinceladinha bem em cima e agora eu vou puxar para os lados. Do lado de cá também, eu tô puxando bem em cima do risco. Aqui eu já vou fazer a sombra que fica embaixo do manto. Já vou puxando o sépia. Do lado de cá, esse pedacinho aqui também, ó, ficou embaixo do manto. Vou fazer o contorno do rosto dela com o sépia. Aqui tem pescoço. E já vou deixar aqui um pouquinho de sombra também. Agora você viu que tem umas ondinhas? Eu vou fazer com o sépia, bem em cima do risco. Viu que eu não tô esfumando nada, só tô colocando a tinta mesmo. Agora eu venho pro lado de cá. Ali já tem o sépia, agora aqui, ó, pescoço, cabelo, contorninho. Aqui é uma orelha, contorninho. Agora vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado esquerdo. Em cima da linha, eu vou colocar um pouquinho do sépia. Vai sobrar espaços bem pequenos, mas é assim mesmo. Aqui essas pontinhas tem que terminar depois que a gente fizer o vestido dela. E agora, nos intervalos, eu já vou colocar o amarelo pêssego. Um detalhe, tem que estar úmido. Não deixe secar, porque se ele ficar, se a tinta de baixo estiver seca, você não consegue misturar. Você não consegue esfumar. Você viu que eu tô colocando em cima daquele espaço que sobrou. E daí, coloca um pouquinho só de tinta e já pode dar uma esfumada. E é bem pouquinho de tinta. Pronto, ó, já clareou bastante. Agora eu vou fazer com o pincel zero um pouquinho mais de luz. Agora sim, eu tô definindo, ó, os acabamentos, as pontinhas. Aqui só mais um pouquinho. Aqui, como a gente já tem o acabamento ali atrás, fica mais fácil. O meinho fica escuro. Aqui eu vou fazer com o sépia. Aqui vou fazer só depois que fizer o vestido. Então, eu tô iluminando um pouquinho mais. Pronto. Agora, esse lado a gente já pode fazer o acabamento com o sépia. Contorno de fora. Olha a pontinha. O contorninho aqui. Pense em mechas. Aqui posso ter um contorno por fora também. Aqui nós vamos fazer... Vou atravessar aqui porque ficou uma mecha muito comprida. Aqui também, vou deixar já mais escurinho. Dá uma atravessada. E a princípio é isso. Vamos fazer o rosto para poder fazer o acabamento do cabelo aqui que tá em cima do rosto. Eu vou preencher com o pincel número 2 da mesma forma
Eu preenchi ali, com cuidado para não cobrir o risco. É bom você reforçar esse risco com o grafite antes de começar a pintar. Aí eu te garanto que você não vai se perder. Tem nada pior do que você ter um rostinho assim, bem delicado, e perder o risco. Ai, fica tão difícil. Mas assim, não tem esse perigo. E agora é com pincel zero, lembra? Marrom café. Primeiro, eu vou começar aqui, ó, na testa dela. Não fica assim tão claro. Toda essa área aqui tá sombreada. Ela não tem uma testa tão grande. Isso daqui o cabelo tá fazendo uma curva e aqui ficou sombreado. Tá, eu vou descendo, eu vou contornando aqui, ó, toda essa parte do cabelo e vou tirando já aquela linha. Aqui também. Ó, cheguei aqui pertinho do olho. A orelha, eu tenho aqui a base, pode fechar. Aqui, ó, fecha a orelha e para por ali. Agora, vamos começar aqui no pescoço. Faz o contorno bem certinho e desce um pouquinho aqui, ó. E depois um pouquinho aqui rente ao vestido. Atravessa assim meio que na diagonal. Mais um pouquinho de tinta e vamos ao olho. Ela tá ligeiramente de perfil, mas não tanto quanto ele. Esse olho que vai aparecer um pouquinho mais. Eu vou começar bem aqui, ó, no cantinho do olho. Seguindo a linha, reto, aqui faz uma curvinha de sombra. Voltando aqui, tem essa linha de baixo que é a linha da pálpebra. Depois tem essa de cima que é a sombra da pálpebra superior. Aí temos um espaço e temos a sobrancelha que tá ali em cima. E do lado de cá é a mesma coisa. Eu começo aqui no cantinho do olho. Primeiro eu faço a linha de baixo. Depois a linha de cima. Depois eu vou subir aqui e fazer lá em cima a sobrancelha. Desse lado tem 2 risquinhos. Você vai deixar escurinho dentro daqueles 2 risquinhos. E depois aqui tem a narina. Passe o risco bem, passe a cor bem em cima do risco. E nessa parte aqui você pode fechar. E vai ter bem no meio do lábio um pouquinho de escurinho. Embaixo do nariz. Essa linha aqui, ó, da pálpebra superior, eu vou descer com ela um pouquinho. Não vai ficar só um risco, ó, tem um risco e eu vou descer um pouquinho. Ficou bem mais esfumado. Agora eu vou usar o rosa escuro para trabalhar a boca dela, que é um pouquinho de lado. Você põe o risquinho do meio, aí você faz aqui o gordinho embaixo. Pense que a linha tá aqui, ó. Então, o meio do lábio vai ficar aqui, bem na direção do queixo, bem embaixo do nariz. Depois, em cima, a gente põe 2 pontinhos, faz um M, bem no meio. O cantinho fica um pouquinho mais gordinho. Agora, a gente escurece com o sépia no cantinho e aqui no meio um pouquinho. Ali ficou muito gordo, você viu? No meio. Então, o que eu faço? Eu volto com um pouquinho
do amarelo pêssego e coloco em cima. Só coloco, eu não posso esfumar agora, porque vai fazer uma mancha mais escura. Aqui em cima é fácil da gente fazer o contorninho. Você colocou o rosa e agora você vem com uma pontinha. Olha, dá pra ver, né? É minúsculo, mas bem aqui no cantinho a gente põe um pouquinho de luz. Dá uma esfumadinha pra cima. Se confundiu tudo ali em cima, pode até fazer um pouquinho de luz ali em cima do lábio. Olha, agora deu. Agora a gente vê o contorninho. Esse meu pincelzinho tá muito bom. E aqui embaixo, um ponto de luz. Aí, a boquinha tá lindinha. Agora o nariz. Eu vou trabalhar com o amarelo pêssego. Essa linha aqui, ó, ela sai lá de cima. Ela vem reta até aqui. Dos dois lados. Aqui já engordei de novo. Nossa, cadê o marrom café? Tá aqui. Aqui é um pouquinho mais largo a sombra. Aí, quando chegou aqui, vai fazer assim, ó, redondinho. Aí, aqui vem um risquinho pra cá. Eu vou pôr aqui de novo o marrom café, que você já vai enxergar. Depois essa partezinha aqui, meu grafite tá forte. Agora eu já fiz a narina desse lado, ela fica menor, a linha reta, daí aqui um gordinho. Do lado de cá, essa linha reta vem até aqui, ó. E depois você tem aqui do lado a narina. Essa narina aqui vai aparecer mais do que essa. A narina da direita vai aparecer mais do que a narina da esquerda. Olha, aqui no nariz eu tô trazendo de novo, numa linha reta dos dois lados, um pouquinho do amarelo pêssego. Eu vou fazer aqui, ó, curvo. E aqui só um pontinho que é uma abinha. Agora, eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui. Um pouquinho de sombra aqui. E eu vou finalizar com o branco. Vem aqui uma linha de luz. Aqui um gordinho. Aqui uma abinha. Aqui nós temos um pontinho. Pontinho escuro. E aqui a sombra tem que ficar mais delicadinha. O olho também é igual ao dele. A parte de baixo, ó, você põe em cima daquela linha de marrom café, você põe uma linha de sépia. Agora, aqui você pode até puxar um pouquinho mais pelo meio para fazer um cílio, tá vendo? Bem no meio. Aí vai sumindo pro lado. Depois você vai fazer a sobrancelha, que fica em cima daquela linha que a gente já tem também. Só que mais delicada do que a dele. Você faz um pouquinho menos grossa. Aí você vai pegar um pouquinho do amarelo pêssego e vai fazer aqui, ó, aquela luz. E no dela pode deixar também um pouquinho mais acentuado do que no dele, que pode ficar mais maquiagem, né? Olha só, Maria não usava maquiagem, acho que. Agora eu vou tirar aqui o excesso de tinta no pincel, um pouquinho de branco, um pouquinho do rosa antigo. E bem aqui na frente da orelha eu vou pôr um pouquinho de blush. E do lado de cá, aqui ó, nesse cantinho.
ficou mais rosadinha. Eu vou pôr um pouquinho de branco, até misturei aqui, ó, tá vendo? Misturei um pouquinho de branco e vou fazer aqui um contorninho de luz aqui no queixo, aqui nesse cantinho. Eu só tô batendo o pincel com um mínimo de tinta. E aqui, ó, no meio da testa, puxando para os dois lados, em cima da sobrancelha. Agora eu peguei o pincel zero. Aqui ainda tá aparecendo o risco. Então, eu vou pôr um pouquinho dos amarelo pêssego. E é assim mesmo, a gente vai lidando até conseguir fazer ficar apresentável. Aqui redondinho, aqui vem reto. Quando chega aqui, faz um redondinho também. Isso, ó, consegui a forma. Se você seguir o teu risco bem direitinho, você vai fazer isso aqui da primeira vez, tá? O meu risco aqui é que deu um probleminha. Agora, iluminar pela última vez. E pronto. Aqui, ó, a pontinha da orelha, eu vou iluminar também um pouquinho dos amarelo pêssego com o sépia. Agora eu vou acertar a linha do rosto. Você viu que fica esse meio crespinho, né, quando a gente faz? Então, agora eu vou pôr o sépia, porque o sépia é a base do cabelo. Então, não tem problema eu usar ele aqui preenchendo. Aí, aqui em cima, tem uma entradinha aqui dentro da orelha. Agora, eu vou aproveitar e vou fazer o contorninho aqui do cabelo. Com o sépia. A gente já tem uma luz. Aqui, ó, tem um cabelinho aqui na frente da orelha. E esse outro cabelo tá passando por cima. Eu vou pôr um pouquinho, essa claridade aqui, ó, vou passar bem aqui pertinho da orelha, pra mostrar a mecha de cabelo que veio lá de cima, passou aqui, ó, no cantinho da orelha e desceu. Aqui, ainda vou pôr um pouquinho mais do escuro, que é a testa dela, e agora eu vou trabalhar um pouquinho mais do sépia também, no contorno. E esse sépia eu vou sumir ele aqui pra dentro do rosto, pra dentro do escuro. Pronto, agora uma linha aqui, ó. Essa linha vai dividir o cabelo pra cá e a testa pra lá. A testa por baixo. Aí, quase que ela tem luzes, né? Que vai sumir um pouquinho ainda. E assim a gente termina o rostinho da Maria. E termina as partes mais difíceis desse desenho. Agora eu vou preencher de branco aqui, ó, esse pedacinho do manto dela. Eu vou preencher esse pedaço. Essa parte é branca. Depois aqui tá dobrado, então você tá vendo a parte de dentro. A parte de dentro ela é cinza, mas eu tenho aqui duas linhas. Como é uma parte que tá pra fora, ela tá iluminada. Coloquei cinza em cima das linhas. E eu vou concluir esse pedaço aqui, ó, com o branco. Ele vai ficar mais escuro, porque é a parte de baixo, tá vendo? Esse manto dela tem duas cores. Por fora ele é branco e por dentro ele é cinza. Chique, né? Aqui, ó, eu já vou subir com o cinza. Então, um pouco de cinza no meio.
Aqui também eu vou deixar um pouco mais claro. Essa parte que virou, essa parte aqui é branca também. É a parte de fora. Coloco o branco ali e só dou uma esfumada para baixo. Eu não vou deixar linha aqui. Esse escurinho que você está vendo ali é o escurinho do risco, do grafite. Então, eu vou pegar um pouquinho do cinza, cinza claro, e vou passar bem em cima de leve, dando uma esfumada, porque é um contorno, só que é um contorno de lápis. Quando lavar, vai sair. Então, eu preciso ter esse contorno um pouquinho mais forte com tinta. Agora, eu vou usar o pincel zero para definir. Ó, aqui, essa parte, eu vou fazer esse contorno aqui, ó, com o branco. Começo aqui de baixo. Vou subindo. Aqui vai ficar bem acentuada a linha. Aqui também, ó, bem acentuada essa linha. Aí, quando chega aqui, essa beirada aqui, que era a beirada de dentro, virou pra fora. O contorno aqui, a beiradinha, vai ser com o cinza. Aqui eu vou pôr branco outra vez. Porque depois eu vou passar um dourado. Toda a beiradinha. Aqui eu venho com cinza. E fecho aqui o risco com cinza. Agora eu vou usar o amarelo canário. E vou fazer esse trajeto que eu fiz com o branco com o amarelo canário. Nem lavei meu pincel, vou pegar um pouquinho do rosa antigo. Tirei o excesso lá. Vou fazer um pouquinho em alguns lugares, um pouquinho de sombra. Eu tô colocando ele em cima do amarelo canário. O que que vai acontecer? Ele vai ficar meio dourado, meio caramelo. E não tô preenchendo inteiro, você viu? Ó, tem áreas inteiras aqui só com amarelo. Isso. Acho que vou realçar um pouquinho mais aqui esse lado. E agora eu volto com o branco. Onde eu tinha só o amarelo, eu vou pôr umas picotadinhas de branco. Vai fazer um pequeno brilho. Aqui ficou o amarelo bem clarinho, né? Então, eu vou pôr uma linha bem pequena, bem fina, com o rosa. Aqui também. Tá pronto o manto. Agora, nós vamos pintar aqui e aqui, que é um pedaço da capa do José. Eu vou colocar um pouquinho do branco aqui nesse pedacinho onde tá por cima daquele ali de trás. Vou puxar um pouquinho do branco pelo meio. E agora eu vou usar o verde oliva. Você viu que eu coloquei bem pouquinho, porque eu não quero que o verde oliva fique muito forte aqui. No cantinho fica escurinho. E vou passar o pincel sujinho em cima do risco. Nós já temos uma luz ali e uma sombra pra cá. Agora, esse espaço aqui, ó, aqui a palha tá na frente da roupa. Então, nós vamos fazer assim. Eu vou começar já com verde oliva aqui. Verde oliva puro. E aqui pra baixo, eu só vou esfumar. Deixar um pouquinho mais fortinho aqui. Contorninho. Pronto. Agora a gente faz o vestido. A bata, a roupa, não sei como é que chama.
Aqui eu vou usar o marfim e o sépia. Eu vou preencher essa área com marfim. Eu não quero que ela fique muito clara. E aqui tem palha, então a gente só vai esfumar. Eu já vou preencher também essa área aqui de cima, que é o peito dele. Aqui, que é um pedacinho dessa parte, né, que continua atrás da mão. E assim, vamos por partes. Depois a gente faz as mangas. Agora é um pouquinho de sépia. Aqui, ó, nesse cantinho, eu já vou deixar mais escurinho. Embaixo do braço, eu tô passando o sépia bem em cima do risco. Depois aqui, ó, isso vai fazer, isso dá a ideia do franzido. Tem uns riscos, você já pode puxar um pouquinho mais de tinta e depois você vai puxando assim. Agora, aqui é a cintura. Eu vou deixar mais escurinho para baixo. Aqui embaixo da mão vai um pouquinho. Essa área aqui, ó, fica mais clara. Depois aqui nesse cantinho, a mesma coisa. Eu deixo mais escurinho aqui, deixo escurinho aqui onde tá por baixo da capa. Aí, você viu que tem uns riscos, né? Nesses riscos, você vai pôr um pouquinho da tinta. Mas não vai deixar assim. Você vai colocar e vai esfumando. Porque o tecido, para ele ser leve, você não pode deixar uma linha muito rígida, muito dura. Deixar mais escurinho aqui nesse cantinho. Olha como eu já vou puxando o pincel. Pronto. Agora eu vou preencher essa parte aqui da manga e vou preencher a outra manga também. Agora nós vamos fazer a sombra, começando por essa daqui. Eu vou colocar a manga por trás dessa parte aqui do peito. Aqui atrás da mão. Eu dou uma esfumadinha. Só que essa manga, ela tá por baixo também da capa. Então, vai ficar um pouquinho mais escuro ali. Aqui a gente tem as voltas. E eu vou deixar assim, ó, aqui pertinho, ó, pertinho do braço, tô colocando. Aí depois eu vou batendo o pincel em cima desse risco. Aqui foi para trás, para cima, aqui em cima do risco. Aqui um pouquinho também em cima do risco. E aqui não precisa. Aqui, essa parte tá por cima desta. Então, nesta aqui, eu vou pôr um pouquinho da sombra. Agora, nós vamos pôr a sombra na outra manga. Primeiro, todo esse lado aqui que tá atrás da capa. Segundo, aqui, ó, em cima do risco. Olha como é fácil fazer todas essas dobras seguindo esse método. Um pouquinho de tinta, dou uma esfumada para não ficar aquele risco pesado. E agora, aqui você tem uma base que a gente já sombreou. Eu quero que você coloque um pouquinho de sombra aqui, ó, nesse pedaço que sobrou. E faça assim com o pincel. Você viu que tá ficando arredondado? Aí, isso. Agora nós vamos iluminar novamente. E eu vou usar um pouquinho do branco. E essa luz vai exatamente onde eu tenho claridade já. Onde eu tenho o marfim.
Você não vai levar esse branco para cima do sépia. Aqui, ó, só um pouquinho. Tenho bastante tinta no pincel, então eu já vou colocar em alguns lugares. Só para gastar a tinta. Agora eu venho batendo o pincel de leve. De leve, de leve. Mais um pouquinho. Muito cuidado na hora que for colocar esse branco. Aqui nem vou colocar. Porque se você coloca muito, você vai invadir a área de sombra. E não é para isso acontecer. Tá vendo aqui, ó? Ficou muito. Que ali é uma área de sombra. Então, eu vou lavar o meu pincel e vou tirar. Só tô batendo o pincel limpo em cima. E agora eu vou voltar com um pouquinho do sépia, porque aqui tem uma divisão. Essa manga aqui, você vai fazer isso aqui. Com o branco, você vai fazer um contorno aqui nesse pedacinho, porque ele tá por cima. Quero que ele fique bem mais branco. Essa parte aqui também, ó, a parte de cima tem um contorno. Aqui. E aqui. Aqui não é tão forte assim. Ó, esse vestido vem aqui, quando chega aqui, ele tem que dar uma sumida ali. Essa linha aqui, ó, eu fiz muito forte. É a linha do ombro. Desmanchei um pouquinho. Passando marfim. É que aqui eu quero amarrar depois com verde oliva. Assim não vai aparecer. Vou voltar com um pouquinho do oliva aqui para fazer a linha da capa. E agora nós vamos fazer a capa. Primeiro, você vai pegar o oliva aqui em cima. E você vai colocar oliva em cima das linhas. Eu simplifiquei aqui um pouco as linhas. Tinha muita dobra. Ó, aqui fica mais escurinho. Eu vou continuar essa linha aqui até o final. Dou uma esfumada. Aqui também vou pôr a linha em cima do risco. Olha aí, o espaço que sobrou, você vai colocar o branco. Aí, você vem trabalhando com esse branco. Vai subindo com ele para cima do verde oliva. Ele vai ficar sujinho de verde. E o verde não vai ficar tão forte. Ó, aqui eu tenho branco e aqui eu tenho branco. Pode esfregar mesmo, só não esfregue inteiro, assim por cima. Vai acompanhando o desenho. Toda vez que eu paro ali, eu lavo o pincel. Mais um pouquinho do branco. Agora mais de leve, vou deixar manchadinho. Pronto. Aqui eu fiz a linha, então eu vou fazer uma linha desse lado também. Agora a parte de... essa outra parte é a mesma coisa. Você vai colocar o verde oliva aqui. Aqui, ó, em cima do risco. Em cima do risco. E em cima do risco e em cima do risco. E vou continuar ali no contorno. Um pouquinho mais leve, mas vou pôr também. E agora, rapidinho, eu vou até trocar de pincel. Eu tava com o número 2, eu vou pegar o número 8 agora. E vou colocar o branco aqui no meio. Coloca-se o branco e já vai mesclando no verde oliva. Não pode secar. Hoje tá muito quente aqui.
Eu tenho que fazer bem rápido, porque senão seca e depois a gente vai ter que colocar outra vez as cores. E aqui embaixo, ó, vou chegar assim só com uma sujeirinha, tá vendo? Eu não vou fazer um contorno aqui, não vou terminar. Eu vou fazer sumir. Aqui temos palha, então eu vou descer com esse pincel sujo de verde oliva até aqui, ó. Vou seguir a linha reta aqui. Se você quer fazer de outra cor essa capa do José, você pode fazer do mesmo jeito. A cor que você escolher, mais o branco, e vai ficar assim, parece tecido mesmo, né? São essas linhas aqui que dão essa ideia de volume. Então, não se perca nelas. Siga bem direitinho o risco. Vou voltar com meu pincelzinho 2. Eu quero acertar aqui. E eu quero acertar aqui também essa beiradinha. Eu vou deixar a beiradinha aqui com mais branco. Agora eu vou usar um pincel 0 e o verde oliva para chegar aqui, ó, o fio. Na verdade, acho que nem vou fazer aqui. Fazer assim duas linhas e só. Aí, deu para perceber que tem uma amarração ali. Agora, nós vamos fazer a palha. Para fazer a palha, nós vamos usar o amarelo canário. E eu vou começar... Você viu que eu pus um risco aqui no meio? Esse risco é pra gente fazer uma divisão. Então, você vai pôr o amarelo assim, ó, pra cima. Aqui vai passar um pouquinho, mas não leve esse amarelo até o final das linhas. Aí, agora que eu pus um pouco do amarelo, eu vou usar um pouco do marrom café em cima dessa linha. Mas não vou passar inteiro também, só vou puxar assim alguns fios. Aqui eu vou deixar mais escurinho. Aqui eu vou deixar mais escurinho. Que eu tenho que preencher esse fundo. Então, já vou deixar com essa cor. Acho que eu vou crescer mais um pouquinho de amarelo aqui. Já vou colocar o amarelo pra cá também. Vai sair dali. Eu vou pegar um pouquinho do marrom café e vou colocar daqui pra lá. Respeitando o desenho que eu tenho aqui da flor, do barrado. Ó, nesse movimento. Vou deixar esfumadinho. Eu vou trocar de pincel, vou pegar um que tá seco, tá bem durinho. E agora eu vou trabalhar com o branco. Assim, branco só de um lado do pincel. Aí eu vou colocando umas linhas. A princípio, aqui em cima dessa área amarela. E eu não tô tirando ali de baixo. Você viu que eu bato o pincel assim um pouquinho pra cima. Fiz isso com o pincel grande. Agora aqui, ó, eu vou bater o pincel bem ali. E agora o pincel 0. Com o pincel 0, eu vou usar o amarelo. Eu vou fazer um monte de palhinha para todos os lados. Agora sim, você pode subir aqui, ó, em cima da roupa. É uma sequência de pinceladas. Aqui também.
E novamente o branco. Antes eu vou colocar um pouquinho mais de sujeirinha aqui, sujeirinha de sombra, para não ficar uma linha muito reta. Aí, assim. Agora eu vou com branco de novo. Vamos cruzar alguns, para não ficar tudo para um lado só. Você viu que eu não tô desenhando. Marrom café. Um pouquinho. Tá parecendo um ninho. Quiser usar ocre, quiser usar siena, todas essas cores são válidas aqui. Pronto. Não é esse o foco. Então, agora nós vamos fazer o vestido da Maria. Eu vou usar para fazer a sombra o azul inverno. Do mesmo jeito que nós fizemos a roupa dele. Tô colocando aqui, ó, em cima dos riscos, um pouquinho do azul. Vou colocar aqui no contorno também. E vou colocar toda essa área aqui, ó, atrás do bebê. Lembrando que tem que ser rapidinho, não pode secar. Aqui eu vou dando uma esfumada para cima. Porque se secar, tem que voltar com a outra cor depois. Agora eu vou usar o branco, lavei o pincel e vou colocar branco nos intervalos. E vou esfumando. Aqui eu coloco pinceladinhas assim, ó, dentro do espaço. Só não bata em cima, mas vai colocando. Agora, se o teu pincel tiver muito carregado de tinta, você lava. Eu vou lavar o meu. Seca e volta passando o pincel em cima. Aqui eu vou voltar com um pouquinho ainda, porque ficou parecendo o risco. Assim. Agora a gente tem aqui, ó, esse pedacinho é um pedacinho do manto dela. E a parte de fora que a gente tá enxergando. Eu vou colocar o branco. Eu vou fazer com o cinza, claro, aqui a parte de fora, um pouquinho de sombra. E agora eu vou passar o amarelo canário, continuando essa linha. Eu trabalhei essa cor mais forte com o rosa antigo, para simular um dourado, e um pouco de brilho, uns pontinhos com o branco. Aqui nós temos um cantinho que é uma sombra bem escura, então eu já vou preencher totalmente com o azul. Agora eu vou fazer aqui, ó, a saia. Agora eu faço a saia dela. Olha só, aqui é mão, aqui é a mantinha do bebê, aqui é saia. Toda essa área já vou deixar bem preenchidinha, que é uma área de sombra. Já vou puxar aqui o contorno, deixo tudo esfumado e da mesma forma passo a tinta em cima dos riscos. Aqui não é para juntar mesmo, tá? É assim, vai ficar um pouquinho para baixo. Vou deixar um esfumadinho aqui também, ó, em volta do contorno da flor. Até por aqui. Lavo o pincel rapidinho e volto com o branco. Vou começar com o branco nessa área aqui.
Já tô esfumando. Esse pedaço vai ficar bem mais escuro ali em cima, então eu só tô chegando até aqui. E aqui tem uma área um pouquinho maior. Pronto, meu pincel tá bem limpo, então eu posso chegar até na área escura. Olha só, tá bem limpinho o pincel, tanto que nem altera ali o espaço do branco. Ali tem uma divisãozinha. Vou colocar um pouquinho do branco, que marca aqui, ó, a perna dela. Eu já vou fazer a cabeça do bebê assim. Eu vou colocar o branco, uma pincelada de branco e uma pincelada de pêssego, esqueci o nome da cor, amarelo pêssego, que é a cor que a gente trabalhou aqui as partes de pele. Coloquei um pouco do branco para ficar um pouco mais delicado. Tô colocando junto, né, o branco e o amarelo pêssego. Agora você vai pegar um pouquinho do chocolate. Vou até tirar aqui o excesso e vai fazer assim, ó. Isso é cabelinho. Aqui fica escurinho. Aqui, aí você vai fazer assim, manchadinho. Não vai fazer uma linha reta, tá? Esse movimento aqui segue lá no teu risco. Acho que até invadiu um pouquinho a área aqui, ó. Bebê geralmente é meio carequinha, assim. Não é pra ficar uma coisa muito nítida. Um pouquinho mais fortinho aqui. Isso. Agora eu vou pegar o zero. Eu não vou fazer contorno na carinha. Eu vou fazer o contorno com o azul. A cor que tem atrás. Aí, aqui fica redondinho, aí tem a testa. Com uma isca de marrom café, eu vou fazer um escurinho. Uma manchinha só, aqui, ó, no lugar do olho. Não vou fazer contorno, não vou fazer mais nada aqui. Agora, eu vou preencher com o amarelo pêssego a mãozinha. Também não vou marcar dedinho, não vou fazer nada. Só vou fazer um pouquinho de sombra com o marrom café aqui embaixo. Se precisar, você volta com o azul também. Essa parte aqui, ó, da roupinha dele, eu quero um pouco mais suave. Então, eu vou preencher com o branco. Vai aparecer o risco pra gente fazer a sombra com o cinza. Agora, eu tenho esse paninho aqui que é dele também, da roupa dele também. Peguei o cinza com o pincel zero. Eu vou fazer aqui a divisão aqui, ó, da mãozinha. Vou fazer uma sombra aqui perto do braço dela. Aqui, só vou fazer risquinhos do paninho. Aqui também, ó, faço o risco, faço a sombra. Opa, pintei o dedo dela. Passo o risco. Todo lugar que tiver um risquinho. Agora, eu vou passar o pincel bem de leve em cima. Olha só, nem tirou o risco. Só deu uma assentada na tinta. Aqui a gente deixa secar para depois. Agora, eu vou voltar com o branco e o pincelzinho zero para fazer os esfumados das áreas que estão por cima. Porque eu quero essa mantinha bem branquinha.
como o espaço aqui é bem pequeno, a gente coloca a sombra e depois vem esfumando a luz. Aqui, ó, é a manguinha que tá por cima. Aqui pode ficar tudo escurinho. Aqui tem uma pontinha. Aí, agora eu vou colocar o amarelo pêssego aqui no braço que tá aparecendo, no pedacinho do punho aqui que tá aparecendo, e já vou colocar aqui também, ó, aqui na mão dela. Aí você toma bastante cuidado para fazer bem certinho em cima do risco os dedos dela. Aqui tá aparecendo 3 dedos e aqui tá aparecendo o dedão. E agora nessas partes eu vou colocar um pouquinho do marrom café para fazer uma sombra. Aqui, ó, embaixo da manga e aqui embaixo da mantinha. E aqui também, ó, embaixo da manga eu vou seguir, vou puxar um pouquinho essa sombra e vou dividir aqui os dedos. É uma linha bem fininha. Aqui, ó, no dedão também vou pôr um pouquinho pro lado de dentro. Agora eu vou voltar um pouquinho, até aqui, ó, na mãozinha dele. Eu vou voltar com um pouquinho do amarelo pêssego, porque ficou bem escurinho ali. Assim, melhor. Aqui, só para fazer a linha de baixo. Aqui, pra traçar o dedo. Pequenininho, né? Eu me arrependi de ter feito tão pequeno esse desenho. Devia ter feito ele no A3. Ficava mais fácil de pintar. Te aconselho a fazer isso, tá? Não que não dê. Dá pra pintar e fica bonito. Mas é mais fácil quando você faz o desenho maior. Agora eu vou terminar aqui a manga. Vamos voltar com o azul inverno e o branco, seguindo aquela orientação, em cima do risco, embaixo de alguma coisa, embaixo. Agora o branco. Eu já vou usar o zero, eu já vou puxar esse branco aqui. Porque com o pincel número 2 eu não consigo levar essa linha até lá em cima. Isso daqui é roupinha. E o lado de cá igualmente. Trabalho fazendo as linhas. E depois eu venho com o branco nos intervalos. Aqui fica escurinho porque tá por trás do manto. Tem um pouquinho de sombra, aqui tem uma dobra, aqui tem uma dobra. Pronto, agora eu venho com o branco. Aqui, eu termino de fazer com o pincel 2, e em seguida eu já venho com o pincel 0, porque são espaços tão pequenos. Eu vou usar primeiro o azul inverno. Você viu que eu tô trabalhando aqui, ó, por baixo, não em cima da manga, no contorno de baixo. Aqui eu vou contornar também. Aqui são ondinhas para mostrar o franzido. Agora eu volto com o branco. E o branco já vai dar o acabamento aqui, ó. Daqui a pouco vai secar e vai escurecer um pouquinho. Então, eu posso até deixar sem esfumar essa área aqui. E agora, vamos às duas mãos do José. Eu vou fazer primeiro essa mãozinha aqui. Eu vou preencher toda essa área.
E agora, com a sombra, que é o marrom café, eu vou começar aqui por trás, todo escurinho. Agora aqui eu tenho tipo um V. É isso mesmo, ó, você vai fazer isso, um V. E aqui, em cima da linha, esfumando para a direita. Voltando com o amarelo pêssego, eu vou fazer aqui, ó, uma linha. Aqui vou disfarçar um pouquinho. Aqui a gente tem um dedinho, então tem um risquinho aqui. Agora a outra. E essa daqui tá bem mais fácil. E aqui, ó, essa mão de trás tem um pedacinho ali que fica escurinho, porque aqui é o dedinho. E o dedinho, ele geralmente é um pouquinho mais curto, né? Vamos separar os dedos. Pronto. E aqui a gente vai fazer um pouquinho de sombra também. Vou puxar, não na beira, assim um pouquinho mais pra cima, ó, até por aqui. Pronto. Se você precisa retocar as pontinhas dos dedos, você vai usar as mesmas cores que foram usadas para fazer ali o vestido dele, que foi o marfim e o sépia. Uma pincelada de cada um. Aí você vem arrumando aqui, ó, por trás. Pode até fazer assim, o sépia com um contorninho bem discreto e depois um pouquinho do marfim em cima, já vai ficar na mesma cor do fundo. Bom, desse lado aqui, vamos deixar bem em cima do risco, dando uma iluminada com a mesma cor. Aqui também, um pouquinho mais clarinho, um pouquinho mais clarinho. Ótimo. Agora com o zero e o branco, eu vou fazer aqui, ó, o contorno, só para marcar um pouquinho mais aquela luz que a gente já fez. Aqui também, ó, bem na beiradinha. Bom, agora eu vou pegar o pincel número 8, que é um pouquinho maior. Uma pincelada do azul hortênsia, não posso encostar aqui, porque isso daqui tá tudo molhado ainda. E vou colocar um pouco de diluente. Eu vou pegar diluente com azul hortênsia e vou colocar no fundo. Ó, pouquinho azul hortênsia, tá vendo? É só mesmo para dar um colorido aqui nesse fundo. Você pode trabalhar também aqui com amarelinho, acho que ia ficar bem bonito. Tá vendo que tá bem clarinho? Ah, aqui não use água, tá? Porque com água pode vazar para fora aqui do medalhão, aí não vai ficar muito legal. Eu coloco a tinta pertinho aqui do elemento e venho limpando o meu pincel para fora. Sempre diluidinho. Coloco pertinho e venho limpando o pincel para fora. Eu não tô chegando na beiradinha das bolinhas. E aqui também, eu não vou chegar na beiradinha da flor. É só para fazer, olha aqui esse lado que tem e o lado que não tem. Viu como precisa fazer um fundo? Quem tava esperando um presépio, agora já pode pintar. E esse presépio, eu acho que vale muitos likes e muitos comentários. O trabalho está concluído, quero saber a opinião de vocês a respeito dele. Deixa nos comentários. E o risco você encontra gratuitamente na minha página
www.sonalupinturas.com.br. Essa aula 769 e o barrado com esse medalhão, a aula 768. Para você que me apoia, muito, muito, muito obrigado. Até a próxima aula.